Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Vidal e hoje eu vim gravar esse vídeo para contar um pouquinho de como foram os bastidores de produção, de edição e produção do e-book Mídia e Jornalismo na Escola. Vem comigo? A partir de agora, eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi o processo de edição e de produção desse livro aí, ó, Mídia e Jornalismo na Escola, que vocês estão vendo aqui na tela. Porque, afinal, a gente não sabe muito bem, né, quando a gente está do outro lado, né, quando a gente é só o leitor, só a pessoa que baixou o e-book, a gente não conhece muito bem como é que se dá esse processo de edição e de produção de um livro e de um e-book, né? O e-book é ainda mais curioso porque tem umas peculiaridades diferentes do livro impresso, mas eu vou tentar contar para vocês um pouquinho desse processo, desse livro aí, Mídia e Jornalismo na Escola, que a gente lançou no último dia dos professores, lá nas redes da Pipa Comunicação, e agora vai lançar aqui na Semana de Mídia da Escola, que é esse super projeto do Márcio Gonçalves, que é o autor desse livro. Então, tá aí na tela de vocês os bastidores da edição do e-book Mídia e Jornalismo na Escola. Antes de começar, eu queria fazer uma apresentação rapidinha sobre mim para vocês, né? A gente está aqui na Semana de Mídia na Escola e pode ser que tenha muita gente que não me conheça. Então, eu sou Carla Vidal, eu sou nascida em Caruaru, né? Sou nordestina, estou falando com vocês daqui do Nordeste. Nesse momento eu estou em Olinda, mas eu nasci em Caruaru, já morei em Caruaru, já morei no Recife e agora estou em Olinda. E eu trabalho conectando comunicação, design e educação. Então, eu trabalho muito na edição de material didático, na edição de livros, na produção de conteúdo para a educação e também com treinamentos e formações de professores. Eu sou formada em Rádio e TV pela UFPE, com especialização em design gráfico, e também sou educadora certificada pelo Google e pela Adobe. Aqui no Recife, né, em Pernambuco, eu ajudei a lançar, né, sou uma das idealizadoras da série Professor Criativo e do Profilab, que é um programa de formações criativas para professores que a gente toca aqui no Recife. Também sou facilitadora do programa Educamídia, assim como o Márcio, que é um dos educadores que integra, né, esse grupo de facilitadores do Educamídia, que é um programa que forma professores, né, e educadores em todo o Brasil sobre educação midiática, que é um dos principais motes do livro Mídia e Jornalismo na Escola. E eu também sou sócia e editora da Pipa Comunicação, né, que é um escritório de design que se transformou em editora em 2008. E de lá para cá a gente vem editando e publicando muitos livros, né, a maioria deles voltados para a educação, grande parte para professores. E a gente vem lançando material didático, cursos, treinamentos e livros aí por todo o Brasil. Então, Mídia e Jornalismo na Escola é o nosso lançamento mais recente. Está aí, né, todo esse cenário para apresentar um pouquinho do que eu faço para vocês, mas vamos avançar para esse vídeo não ficar muito grande. Mídia e Jornalismo na Escola foi escrito por Márcio Gonçalves, que é esse cara aí da foto, esse cara aí da colagem que vocês estão vendo. Ele é o autor do livro, né? Ele tem mestrado e doutorado em Ciência da Informação e ele é graduado em jornalismo. Então, o Márcio tem toda essa bagagem teórica, né? Fez essas conexões entre jornalismo e educação, deu aula e dá aula ainda para crianças, para jovens e também para adultos, para professores, nesse universo, nesse cenário da educação midiática e de levar o jornalismo e a produção de mídias para dentro da sala de aula. Então, ele sabe muito sobre isso e a gente sempre conversou muito sobre isso quando a gente se encontrou no programa Educamídia, onde a gente passou a trabalhar junto. Então, qual é o objetivo principal desse livro? É ser o melhor amigo daquele professor e daquela professora que tem a vontade, tem o desejo de levar a produção de mídias e jornalismo para dentro da sala de aula, mas não sabe como. Então, quando a gente começou a conversar sobre esse livro, era esse o principal objetivo. Como é que a gente pode colocar na rua um material que possa orientar os professores, as professoras e os educadores a trabalhar com jornalismo e produção de mídias dentro da escola, dentro da sala de aula. Vou falar para vocês hoje sobre esses 5 pontos que vocês estão vendo na tela, né? A troca de mensagens, minha e do Márcio, né? De onde começou, né? Onde tudo começou, como foi a história desse livro. Sobre o processo de edição, eu vou apresentar um pouquinho do processo de edição aqui para vocês. Vou falar sobre as ilustrações, sobre o e-book em si, vou mostrar para vocês uma coisinha bem legal aqui de como acessar esse e-book e vou falar também sobre a distribuição. Então, tá aí a capa de Mídia e Jornalismo na Escola, que tem o subtítulo Explorando a Criatividade em Sala de Aula.
Foi lançada pelo selo Pipa Comunicação e escrito por Márcio Gonçalves. No dia 6 de abril de 2022, Márcio me mandou essa mensagem no WhatsApp, né, um aplicativo de mensagens. A gente está sempre se falando porque a gente faz parte de duas redes de educadores, né, o Educamídia e a rede dos Google Certified Innovators. Então, a gente constantemente, né, semanalmente, a gente troca mensagens ou sempre que aparece alguma dúvida, sempre que a gente quer compartilhar alguma angústia ou compartilhar alguma vitória, alguma coisa, a gente está sempre se falando. Então, fica mais essa dica aí para você fazer parte de redes de educadores, porque sempre tem essa troca. E é dessa troca que nascem projetos como esse book. Então, o Márcio me mandou esse conjuntinho aí de mensagens. Vocês percebem que tem um anexo, tem um PDF, o campo jornalístico midiático, e tinha um título maior, né, que a ferramenta encolheu aí, botou as reticências, e mandou a seguinte mensagem: vou expor, tá, Márcio? Mas fica tranquilo que não tem nada que vai comprometer a gente, não. Baby, bom dia. Como estão as coisas por aí? Por aqui, um 2022 desafiador. Deixa eu te mostrar um texto, esse texto. E aí, né, começou a despertar a minha curiosidade. Nossa, que legal, ele está me mandando um texto. Vamos ver, vamos baixar esse texto para aí. Aí eu baixei esse PDF, gente. E esse PDF era um PDF com 10 páginas, em que Márcio falava sobre o campo jornalístico midiático, né, que é abordado pela BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. E eu dei uma olhadinha nesse texto e pensei, cara, esse texto vira um livro. E é isso que a gente vai ver mais um pouquinho nos próximos slides, né? Como é que um texto de 10 páginas vira um livro que agora tem, né? Esse livro, se vocês correrem para baixar lá, vocês vão perceber que ele tem 88 páginas. Como é que isso é possível? Isso é possível graças a um processo de edição e muito trabalho colaborativo. Então, vamos ver como é que foi o processo de edição. Quando o Márcio mandou aquela mensagem, eu respondi, né? A gente trocou alguns áudios e algumas mensagens, e eu disse para ele, dá sim para esse material virar um livro. Agora a gente vai ter que começar um processo, né? Uma parceria para iniciar um processo de edição. E iniciamos esse processo de edição. Como vocês, eu não sei se está dando para ver direito aí na tela, né, os prints das conversas, das trocas de e-mail, mas aí eu vou ler para vocês porque fica mais fácil. Então, Márcio convidou você para contribuir na seguinte pasta: e-book O Campo Jornalístico Midiático na Escola, que era como a gente estava chamando esse livro lá no início. E aí ele compartilhou a pasta com um texto e eu comecei a gente deu início a esse processo de edição, compartilhando novos arquivos e conversando através das ferramentas Google. E essa é mais uma dica importante que eu deixo aqui na Semana de Mídias na Escola, que é todo o pacote de ferramentas Google, o Google Workspace, facilita muito esse processo de trabalho colaborativo, principalmente de pessoas que estão distantes. E aí, quando eu digo distante, não é só eu aqui na minha casa e Márcio, por exemplo, aqui na escola da esquina, em Olinda, não. É eu aqui e Márcio na China, né? Eu aqui e Márcio nos Estados Unidos, eu aqui e Márcio no Rio de Janeiro, como ele está. Então, essas plataformas digitais, elas facilitam muito essa troca. E o final é um projeto como esse book, né? Então, tem aí a segunda telinha que Márcio me convidou para editar o documento. Então, eu entrei, né, no doc, eu passei a ser uma editora desse documento junto com ele. E aí a gente começou a conversar dentro do doc, né, que o Google Docs tem uma ferramenta de comentários lá que facilita muito a gente produzir colaborativamente. Então, eu fui deixando minhas marcações, Márcio foi trazendo contribuições, eu fui perguntando por que aqui não pode ser outra coisa, vamos revisar aqui, vamos trazer mais informações aí. E aí eu trouxe para vocês essas 3 telinhas para vocês verem como começou, né? Primeiro eu entrei na pasta, depois Márcio compartilhou um PDF do Jornal da Criança, que é um dos parceiros do livro, que fez algumas atividades lá. E, para isso, as atividades foram baseadas num jornal que eles compartilharam com a gente. Então, se você baixar o livro, você também vai ter acesso a uma edição do Jornal da Criança, que é uma edição que você pode baixar para usar nas atividades sugeridas no livro ou em qualquer outra atividade que você quiser criar, é seu, né? Tem essa parceria bem legal também com o Jornal da Criança. E uma outra telinha que é o compartilhamento do arquivo do prefácio, né? Que chegou depois, já que o livro estava editado. Só para vocês verem, essas mensagens aí, elas chegam por e-mail. Então, vamos avançar?
Aqui é um recorte específico nas mensagens que a gente troca dentro do Google Docs, né, nesse trabalho colaborativo. Então, aqui na lateral, né, essa que está na vertical, eu mandei para Márcio um comentário num destaque de texto lá, né, que tinha orgulho de ser autor. Então, quando eu percebi essa expressão no livro, né, lendo o livro, né, porque a pessoa que está na função de editora, ela tem que ler o livro todo antes de começar qualquer outro processo. E eu achei interessante esse trecho de orgulho de ser autor, porque eu lembrei do trabalho que o Ribamar Júnior desenvolve lá no Piauí. Olha só, Márcio no Rio, eu aqui em Olinda, Ribamar lá no Piauí, que é também envolvendo comunicação e produção de mídias dentro da escola, dentro do Colégio Técnico de Floriano, e já tinha ouvido Ribamar falando sobre a importância da autoria junto com os alunos dele lá. Então, eu pensei, cara, ia ser legal trazer esse exemplo do Ribamar para esse livro também. Aí, já contacto com o Márcio e digo, Márcio, e aí, será que aqui não cabe um depoimento do Ribamar, trazendo a história dele? Ele super concordou. E aí a gente pensou também em trazer outros exemplos e outros depoimentos de outros professores, e isso tudo sendo conversado via comentário no mesmo documento do livro. Então, esse processo de edição ele demorou alguns meses, né? De abril até agosto, setembro, mais ou menos, a gente estava editando esse livro, mas vale muito a pena, porque quando a gente compara o antes e o depois, a gente percebe a capacidade que tem, né, de produção de conteúdo e de entrega para os professores, para os leitores, né? E aqui do lado vocês veem mais uma mensagem de e-mail, que é um compartilhamento de uma apresentação, né, de slides, de Google Slides, que o Márcio fez sobre a evolução dos meios. E aí, né, isso é mais uma parte da edição que eu sugeri para Márcio, de trazer um pouquinho da história da evolução das mídias, né, e do jornalismo para dentro do livro. Já que esse é um livro introdutório, pode ser que a pessoa, né, o educador, esteja tendo o primeiro contato com esse universo da comunicação e do jornalismo, então é legal a gente dar toda essa base para o leitor, né? E aqui já é a parte do design do livro, porque aqui na Pipa, como editora, eu trabalho na edição do conteúdo, que é a análise do conteúdo, né? Você recebe os originais, você lê esses originais, você conversa com o autor sobre o que ele escreveu, sobre as possibilidades de inclusão de novos conteúdos, de cortes. Então, lembra para vocês que eu falei que o livro tinha 10 páginas? O artigo que Márcio mandou para a gente, o primeiro texto inicial, aquele que veio no WhatsApp, tinha 10 páginas. Essas 10 páginas foram crescendo, né? A gente foi acrescentando novos conteúdos, foi sentindo a necessidade de incluir coisas e cortar outras, até chegar, né, no resultado final com o livro e a quantidade de informações que a gente achava que era relevante para o professor, que quer levar mídia e jornalismo para dentro da escola. Depois disso, a gente parte para o projeto gráfico do livro, que é o visual que esse livro vai ter para oferecer para o público, para o leitor, uma experiência de leitura não só bonita, né, porque estética é importante, mas principalmente agradável. Então, como eu trabalho com design gráfico, eu já conecto todas essas etapas e a gente vai pensando junto em como deixar isso, né, com experiência de leitura o mais agradável possível. Então, para esse projeto do Márcio, eu pensei nesse conjunto de imagens aí que vocês estão vendo e cores, né? A gente montou essa cartela, tudo dialogado, né? A gente sempre conversando e dialogando, a gente chegou nessa cartela aí e nesses elementos que ajudaram a gente a contar a história do livro. Então, tem muito equipamento, né, que a gente usa, né, muito dispositivo que a gente usa quando a gente trabalha com mídias. E aí eu também sou formada em comunicação e facilita muito, né? Tem o elemento do jornal, tem o elemento do microfone, tem o elemento das mídias digitais e tem também o elemento do jornalismo desde os primórdios. Que lembra que eu falei agora há pouco que a gente traçou uma linha do tempo, né, das mídias no mundo? Então, a gente conta um pouquinho dessa história e é legal a gente retomar como o jornalismo, né, ganhou o mundo e como ele se popularizou, que foi na edição impressa, no papel, aquele jornal que a gente, né, conhece com aquele papelzinho fininho. Então, eu trouxe também a textura do papel
para esses elementos de ilustração, e aí vocês veem aí nessa parte roxinha, né, um papel amassado. No amarelo também tem uma textura daquele papel de jornal, que é um papel mais fininho, como aquele do gibi. O elemento azul também tem. E também tem esses elementos de comunicação, né, que eles falam mais sobre alerta, sobre grito, né, sobre essa voz, né, que a gente tem na comunicação. Então, tem esses elementos aí que a gente trouxe para compor, ajudar a contar a história desse livro. E pessoas também, né? Todo projeto que eu faço visual aqui, eu gosto de trazer as pessoas que estão envolvidas no projeto para dentro, né, do visual, porque isso ajuda a gente a comunicar. Então, a gente fez uma pesquisa aí trazendo pessoas, né, que no caso seriam os alunos e as pessoas que estão no ambiente escolar. Também tem algumas imagens de professor, né, de jornalistas e todo esse cenário, né? Um livro sobre mídia e jornalismo na escola envolve que tipo de pessoas? Envolve os alunos, envolve o professor e envolve os profissionais da mídia, né, que vão trazer suas contribuições para dentro da história. Então, eu fiz uma seleção dessas pessoas, algumas delas vocês estão vendo aí na tela, e a gente aplicou essa textura. Não sei se dá para ver direitinho, mas as imagens estão em preto e branco, que faz uma alusão direta ao jornal impresso, né? Que a maioria é preto e branco, né? Ele começou em preto e branco, e essa textura de retícula, que são esses pequenos pontinhos que fazem referência ao processo de impressão, né, do jornal, lá antigamente, né? Como é que era a impressão, é ponto a ponto. Então, por isso que você, quando aproxima muito, né, um jornal impresso, você vai ver esses pontinhos. Então, isso se chama retícula no design, e aí eu quis trazer essa sensação, né, fazer essa referência ao processo de impressão do jornal lá atrás. Então, tá aí todas essas imagens, né, e o livro tá todo cheio delas. Tá bem legal, inclusive. É gratuito, então baixa lá para você ver essas imagens de perto. E isso evoluiu para as colagens. Então, eu trabalho muito com colagem, né? É o tipo de ilustração que eu mais produzo, que eu mais faço. E a gente montou uma série de colagens para ajudar a contar a história desse livro e a mostrar para o professor o que é cada bloco, né? O que é cada elemento, né, de texto que tem lá dentro do livro. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre a apuração, que é um processo de verificação e de checagem, a gente tem o estudante, que é um investigador, que tem a lupinha, que vai fazer sua pesquisa. Quando a gente fala sobre gêneros, né, o gênero entrevista e o aluno que vai atuar como nesse papel de entrevistador ou de apresentador, então a gente tem também uma colagem para ilustrar todo esse cenário, para que o professor veja, né, ilustrado o que é que vai acontecer dentro da sala dele. Então, tem uma série de colagens aí que a gente fez para esse livro. Se você baixar, você vai ver como está legal essa série produzida lá. E aí eu venho para mostrar o e-book em si. Isso aí é o PDF do livro, né, do e-book que a gente produziu e lançou semana passada. E aí vocês conseguem ver aqui na lateral as páginas, né, cada uma, só uma miniatura, né, de cada página, e aí tem um conjunto delas, e na lateral você vê o livro aberto, né, a página esquerda e a página direita, como você folhearia se ele fosse impresso. Ele vai ser impresso também, a gente já está aí preparando a versão impressa, só não posso garantir para vocês ainda quando é que vai sair, porque esse final de ano está bem complicado, né? Com a eleição, com todas essas coisas, então está difícil achar um lugarzinho nas gráficas, mas vai ter também uma versão impressa. A gente optou pelo formato PDF, porque é um formato que tem uma circulação maior. E como é um livro gratuito, a gente chegou a um acordo, né, com o Márcio, e aí eu vou falar mais um pouquinho sobre essa distribuição lá na frente, de distribuir de forma gratuita, para que todos os professores possam ter, e professoras, né, possam ter acesso real e oficial a esse livro e possam compartilhar nos grupos entre si, mandar pelo WhatsApp. A gente quer que esse livro chegue cada vez mais longe. Distribuição. O que foi que a gente pensou para distribuir esse livro? Esse livro ele é gratuito. A gente pensou no formato PDF para ele poder ir mais longe, né? Para ele poder ser encaminhado
via e-mail, para ele poder ser anexado no WhatsApp, para ele circular. O que a gente quer é fazer esse livro circular, para que ele realmente seja o melhor amigo do professor e da professora. Então, a gente escolheu esse formato PDF e a gente começou a divulgar. Então, depois que o livro está pronto, está fechado, a gente tem um PDF lindo, ou tem o livro impresso lindo, o livro, esse processo de produção do livro, ele não morre aí. Na verdade, ele começa aí, é quando o livro nasce. Então, o ideal é que a gente se abrace com esse projeto e tente levar ele cada vez mais longe. Então, a gente fez um plano de comunicação aí para envolver as pessoas e avisar as pessoas sobre o livro nas redes sociais. Então, quem segue a Pipa, né, @pipacomunica nas redes sociais, já deve ter esbarrado com essas artes aí, que a gente está divulgando o link de download, está chamando as pessoas para conhecer o livro. A gente também enviou informações sobre esse livro para uma série de parceiros, né, e de outros professores e de outros profissionais da imprensa. Então, aqui numa lateral eu tenho a newsletter do Caio Dib, né, que também é jornalista, também trabalha com educação, também é autor, tem vários livros lançados, e aí ele deu esse destaque aí para o MID Jornalismo na Escola. Aqui na outra lateral eu tenho um jornal, que é um jornal Jornalistas e CIA, né, que tem lá no final tem as indicações de livro, né, de leitura, e está aí o Mídia na Escola como uma das indicações dessa edição aí, que é a edição 1381, está na página 24, então se você tem acesso a esse jornal aí e baixar essa edição, você vai encontrar. Também saiu aí, ó, no portal dos jornalistas, a gente está conversando com muitas pessoas para que esse livro ele consiga ir cada vez mais longe, e está aí também no blog da Pipa Comunica, né, que é o blogdapipa.com.br. Se você digitar e acessar, você vai ver também um texto onde a gente conta toda a história desse livro, assim como eu estou contando aqui para vocês hoje. E está bem legal, acessa lá. E é isso, gente, que eu tinha para conversar com vocês hoje, para trocar com vocês hoje, um pouco de como né, esse processo de edição. Eu falei só um pouco, né? A gente está desde de abril até setembro, trabalhando, né? A gente lançou o livro em outubro, mas na primeira semana de outubro ele já estava pronto, então tem todo esse processo de edição aí distribuído nesses meses, né? Da gente escrevendo junto, da gente editando junto, da gente trazendo material, tirando material, criando atividade, fazendo todo esse processo para dar esse presente para os professores e professoras de todo o país. Então, estão aí os 2 links para download do livro. Se você digitar no seu navegador bit.ly/Mídia e Jornalismo na Escola, você vai para a página de download lá na Pipa. E se você digitar livrariadapipa.com.br, você também chega na página do livro, só que você vai para a home da Pipa e lá tem uma chamadinha que vai levar você para a página de download. Então, eu deixo o convite, né, para que vocês conheçam o livro, por mais que eu fale aqui de todos esses processos, nunca é a mesma coisa de ler. A leitura é rápida, a leitura é fluida e a experiência de leitura está bem legal. Então, eu convido vocês a baixar e a compartilhar esse livro com quem você acredita que vai ser útil, né, que ele possa ser útil. Então, o maior empenho nosso agora é em distribuir, fazer isso chegar cada vez mais longe, e a gente conta com a ajuda de vocês, que estão aqui na Semana de Mídia na Escola em 2022. E é isso, gente, está aí o meu contato, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o livro ou sobre outros livros, podem enviar um e-mail para mim, que eu sempre respondo. Eu posso demorar, mas eu sempre respondo. E boa Semana de Mídia na Escola para vocês. Beijos e até a próxima!